E se você e sua família fossem atacados por uma aranha alienígena que não irá parar até finalizar todos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar Charlotte e sua família tentando sobreviver e acabar com um alien terrivelmente perigoso. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o alien monstruoso e Sting, a aranha assassina. Esses exterminadores vão perceber que de vez em quando é preciso de uma arma nuclear para exterminar certas pragas. Após o aglomerado de asteroides passar pela órbita da Terra, uma terrível tempestade de gelo considerada a maior da história está acontecendo atualmente. Mas sem se importar com isso, uma senhorinha está tricotando tranquilamente em sua casa, quando de repente barulhos altos e estranhos de passos ecoam pelas paredes da sua casa. A senhora fica apavorada com isso e vai correndo aos telefones para ligar para o exterminador, usando de algumas anotações na parede para lembrar o próprio nome e endereço, já que aparentemente ela parece estar sofrendo de alguns problemas de memória. E apesar da pobre Helga ser conhecida como louca pela cidade, o exterminador ainda se despede, dando a entender que atenderá o chamado. A questão é que alguns minutos depois, quando o detetizador Frank chega na casa de Helga, ele vê que no local havia a van dos Bug Brothers, que é um outro serviço de extermínio de pragas, o que deixa o cara bem chateado. Mesmo assim, ele avisa sobre a sua chegada e entra no prédio, descobrindo assim que havia um tipo de muco fedorento saindo do duto de ventilação. Mas ignorando isso, Frank fala com Helga e mostra insatisfação pela velhinha ter chamado outros profissionais. Só que o que parece deixar ele mais chateado é o fato dos Bug Brothers não serem irmãos de verdade, e sim dois criminosos que se conheceram na prisão. Mas o mais triste é que a senhora parece não saber do que ele está falando, já que se esqueceu dos barulhos da parede e de ter chamado qualquer exterminadora. Por sorte, ou não, nesse momento os barulhos altos voltam a ecoar, e a senhora parece entender o que estava acontecendo. Então, Frank entra no apartamento e percebe que as coisas ali estavam bem feias, já que os barulhos são muito mais pesados do que um simples rato poderia fazer. Sabendo disso, o cara vai até o quarto de onde vêm os sons, e encontra rastros de sangue que levam para dentro dos dutos de ventilação. O pior é que assim que ele olha lá dentro e encontra um dos exterminadores, algo bizarro o ataca por trás para acabar com a sua vida. Mas mesmo vendo tudo isso acontecendo, a senhorinha apenas se senta na sua poltrona novamente para tricotar. Isso até que o monstro faz barulho outra vez, e ela decide ligar para outro exterminador, dizendo sobre os barulhos terríveis em sua parede. Só que para entender melhor essa história, nós voltamos 4 dias antes, quando um pequeno meteorito se solta de um asteroide que está passando pela órbita da Terra, e cai em uma casinha de bonecas que está em um depósito escuro. Porém, esse meteorito, na verdade, era um ovo de aranha alienígena, um pouco parecido com uma viúva negra, com a exceção de que ela veio do espaço, né? Ok, pelo barulho na casa dessa senhora, ela tinha que chamar os caça-fantasmas, e não um exterminador de pragas. Mas antes de tudo, é preciso dizer que definitivamente não é certo deixar alguém que sofre de demência ficar sozinho, pois será um perigo extremo para a pessoa, e também pode ser complicado para quem se aproximar. Afinal, esses idosos precisam de um cuidado especial e profissional para que possam viver confortavelmente sem ter grandes problemas, pois é necessário uma alimentação própria, exercícios regulares e um ambiente seguro. Fora, é claro, o apoio psicológico, que é essencial. Por isso, seria interessante que algum parente da senhora Helga a colocasse em um local onde ela pode ser cuidada 24 horas por dia. Isso considerando que ela tem alguém com quem contar, é claro. Agora, falando sobre o Frank, bom, dá pra dizer que desde o momento em que entrou, ele já estava errando, pois a primeira coisa que ele faz lá dentro é cheirar um muco verde que estava saindo da tubulação. E isso poderia ser tão prejudicial à saúde que eu nem consigo explicar o quão idiota foi essa decisão, pois o que ele deveria ter feito antes de tudo era determinar qual animal estava causando problemas e exterminá-lo, não ficar cheirando substâncias suspeitas por aí. Eu sei que isso pode ajudar a descobrir qual animal, mas é um tipo de talento que pode te matar facilmente. Além disso, no momento em que entrou no quarto de Helga, ele deveria ter percebido que algo estava muito errado ali. Afinal, o duto de ar estava aberto, e havia sangue e restos de um uniforme no local. Fora, é claro, que ele sabia que outros exterminadores foram chamados, então é muito estranho não ter visto nenhum deles. Se o Frank tivesse percebido todas essas coisas e voltado para fora, na intenção de ligar para um ajudante ou para a polícia, seu destino provavelmente teria sido evitado. Aliás, se você estiver se perguntando como o ovo em que a aranha veio quase não causou nenhum dano ao cair na casa, sabe que se fosse um tipo normal de material como uma rocha, ou algo da massa desse ovo que devia ter mais ou menos 4 gramas e 1 centímetro, ele não conseguiria nem mesmo resistir à entrada na atmosfera, e seria reduzido a cinzas muito provavelmente. Só que mesmo que de alguma forma ele passasse, seu dano realmente não seria maior do que o mostrado, pois seria quase o equivalente a derrubar uma maçã de uma altura de 1 metro. Pois é, seria praticamente nada. Sendo assim, podemos dizer que essa pequena aranha foi enviada para a Terra de uma forma consciente. E exagerando um pouco, talvez aquele asteroide de onde ela saiu era na verdade um tipo de nave, um Uber intergaláctico que passou na Terra justamente para deixar o alien, o que significa que possivelmente o objetivo dessa aranha seja dominar ou destruir a Terra, ou entreter alienígenas lá do espaço. E pelo que deu para notar, essa aranha é extremamente inteligente, pois se ela está usando uma velhinha com demência para atrair exterminadores para se alimentar, esse é praticamente o plano perfeito por um certo tempo. Afinal, a velhinha vai continuar chamando os caras até acumular alguns carros ali na frente, e como essa nevasca está pesada, dificilmente pessoas vão notar esses carros na rua e chamar a polícia.
polícia. Então, quando isso finalmente acontecer, essa aranha já vai estar bem grandinha, e a velhinha nem vai lembrar que alimentou uma aranha alienígena. Pouco depois, uma garotinha chamada Charlotte aparece nesse sótão para roubar algumas bonecas, e acaba se encontrando com a aranha. Mas nesse momento, a dona da casa escuta um barulho no cômodo, e vai lá ver o que é, fazendo com que a garota precise fugir pelos dutos de ar. O estranho é que, por algum motivo, ela parece gostar do animal, e decide levá-lo para casa em uma caixinha de fósforos. Aí, enquanto passa atravessando o prédio pelos dutos, Charlotte vê a vida cotidiana dos seus vizinhos, sendo alguns deles normais, como a senhora Helga, e alguns um pouco estranhos, como o Eric, que gosta de usar luz negra para mexer com os peixes. Só que o pior disso é que no caminho ela vê a senhoria do prédio, a Gunther, brigando com seu padrasto Ethan, e mandando ele arrumar a janela que está quebrada na despensa do prédio, pois ela acha que foi Charlotte que fez aquilo, e roubou a sua boneca, já que a menina tem uma fama de aprontar por aí. Aí, vendo isso, a garota volta rapidamente para o seu quarto, coloca a aranha em um recipiente de vidro e tenta fazer uma carinha de inocente quando seu pai entra à sua procura. Então o cara pergunta se ela sabe de algo a respeito da boneca desaparecida, e ela se faz de boba, dizendo que não tem interesse na casa de boneca da senhora Gunther, o que praticamente a entrega, já que o homem nunca falou nada sobre uma casa de bonecas. Mas apesar disso, ele apenas pede para ela ficar longe da mulher. Assim que seu padrasto sai para ter uma conversa a respeito do seu trabalho como cartunista, Charlotte decide nomear seu novo pet como Sting e postar sobre ele nas redes sociais. Uma pena que seu momento com o aracnídeo seja atrapalhado quando a sua mãe Heather a chama para ficar com seu irmão, o bebê Liam, enquanto ela precisava trabalhar no escritório por alguns minutos. E além disso, a mulher também entrega uma banana para sua filha, já que a menina tem o costume de ficar sem comer por horas. Sendo assim, Charlotte decide pegar uma barata para alimentá-la ao mesmo tempo que vigia o seu irmãozinho. Então ela coloca o pequeno inseto no recipiente e manda a aranha comer. Só que tudo o que leva é um momento de distração da garota para que a aranha pegue sua presa e a prenda na tampa do vidro usando suas teias, o que impressiona a menina. Ao mesmo tempo, Ethan estava consertando a pia da vizinha Maria, quando uma barata cai na sua cara, fazendo com que ele quase tenha um chilique na frente da mulher. O legal disso é que ela começa a xingar a senhoria, dizendo quão pão dura ela é, e algumas outras coisas. Uma pena que logo fique constrangedora, já que de repente os dois escutam uma pancada vindo da casa do cara junto do choro de um bebê, fazendo com que a Maria diga pra ele enxergar a criança. Mas ouvindo isso, Ethan fala que deve estar tudo bem, já que crianças são feitas de borracha e se recuperam de qualquer coisa. O problema é que rapidamente ele percebe seu erro, já que os filhos da mulher tinham partido dessa para melhor enquanto ainda eram pequenos. Paralelo a isso, Charlotte decide alimentar seu novo pet outra vez, só que antes disso ela subia de exemplo para a aranha. Aí percebendo que o bicho conseguia replicar o som, ela diz que esse será o indicador de que a aranha precisa comer. Bom, honestamente, me impressiona que a Charlotte pense que é uma boa ideia criar uma aranha desconhecida e possivelmente venenosa em seu quarto. Fora que esse aracnídeo claramente não é comum, já que não é nem um pouco normal uma aranha conseguir fazer sons com a boca, pois caso você não saiba, aranhas não têm cordas vocais. Então ela deveria ter entendido rapidamente que o que ela estava criando era um tipo de mutante terrível. Sendo assim, mesmo que não fosse pela própria segurança, ela deveria pensar no bebê e finalizar esse animal, jogá-lo fora ou chamar algum órgão responsável por animais venenosos e peçonhentos. Aqui no Brasil você pode ligar para a polícia ambiental, por exemplo. E aí o problema seria deles, pois não seria nem um pouco legal esse bicho se aproximar do Liam, principalmente levando em conta sua semelhança bizarra com a aranha viúva negra, que tem um veneno que pode ser muito prejudicial para um bebê, já que a aranha viúva negra pode ser identificada facilmente por conta da sua cor preta brilhante e pelas marcas vermelhas ou amarelas em forma de ampulheta na parte inferior do abdômen. O impressionante é que o veneno desse aracnídeo é 15 vezes mais forte do que o de uma cascavel, sendo que a única coisa que a impede de ser uma assassina perfeita é o fato de não poder injetar muito veneno em uma picada, fazendo com que seja perigoso a nível fatal apenas para crianças pequenas, idosos ou pessoas doentes, fora que ela não é nem um pouco agressiva, o que ainda não diminui o seu perigo. O problema aqui é que apesar de se parecer com uma viúva negra, a Sting é provavelmente muito mais perigosa. Afinal, essa aranha parece ser do tipo agressivo pela forma com que pegou o inseto entregue por Charlotte, o que é um outro motivo para se livrar do animal. E sobre a velhinha tentando espantar um intruso, eu não posso deixar essa passar, mas estar desarmada e avisar que você está entrando em um cômodo é praticamente pedir pro invasor te dar uma paulada na cabeça e te nocautear, né? O mínimo que ela deveria fazer é falar que chamou a polícia e eles estão a caminho, para pelo menos tentar afastar o invasor. Algum tempo depois, Ethan termina seu trabalho e volta para casa, o que ajuda bastante a Heather, já que ela precisava deixar o bebê com ele para ir cuidar da sua mãe Helga, que infelizmente não conseguia nem mesmo se lembrar da própria filha por conta da sua condição. A única boa notícia é que ela fez um suéter para que sua sobrinha possa usar quando estiver frio, mesmo que a roupa esteja fedendo a naftalina. Paralelo a isso, Charlotte está em sua casa vendo um quadrinho que fez junto com seu padrasto, quando é chamada por Ethan para devolver o apontador, e ao chegar lá ela recebe a boa notícia de que seus quadrinhos vão ser impressos em grande quantidade, o que vai aumentar a popularidade dele. E com as boas novas, os dois têm um bom momento de pai e filha enquanto corrigem os desenhos, deixando Heather bem feliz, fazendo até mesmo com que ela presenteie o marido com alguns beijos. Mais tarde, Ethan entorna uma garrafa de cerveja, apaga as correções que Charlotte fez em seu esboço para a revista e vai até o quarto dela. Ao chegar lá, o homem vê o novo desenho que a garota fez e pergunta se poderia usar a ideia da aranha gigante em seus quadrinhos, o que
ela não é contra, já que gosta bastante dele. Além disso, o cara se lembra da conversa deles antes e expressa o amor e orgulho que sente por sua filha. Aí, aproveitando o momento, Charlotte mostra saber que ele apagou suas correções e fala que não se importa com isso, apenas deseja que o Ethan fale na hora se gosta ou não das suas ideias. Só que mesmo dizendo que não ficou chateada, ela claramente não está contente. Algum tempo depois, enquanto todos estão dormindo, Sting abre a tampa do seu recipiente e vai correndo para os tubos de ar. Rapidamente, ele chega na casa de Helga e ataca o papagaio da senhora, mostrando que tamanho não é documento. Ok, galera, eu vou falar isso só uma vez. Então, se você é uma criança, nunca, jamais, em hipótese alguma, toque em um bicho que você não conhece. Dificilmente ele vai ser um extraterrestre que nem esse aqui, mas se você nunca viu, a regra é não encostar. Não importa se ele parece bonzinho, não toque no bicho. Bom, agora que o aviso foi dado, vamos falar da Charlotte. Essa garotinha parece ser bem esperta para a idade dela, porém ela ainda é uma pré-adolescente, e a maioria deles vai fazer alguma coisa errada uma hora ou outra, e é por esse motivo que os pais existem. Esses dois têm suas obrigações com o trabalho, a casa e o filho pequeno, porém eles não deveriam em momento algum largar a Charlotte à vontade no celular. Primeiro que ela está usando redes sociais sem supervisão, isso pode ser muito perigoso. Eu já falei sobre um caso no Abismo do Medo, onde o adolescente acabou fazendo uma amizade virtual extremamente perigosa, que o levou a ser finalizado. Então os pais da Charlotte tinham que ter cuidado com quem ela conversa e o tempo que ela usa nas redes sociais. E se eles ficassem de olho nisso, ambos saberiam que a garota estava mantendo uma aranha no mínimo venenosa dentro do quarto em um potinho, já que ela acabou postando na rede social, o que poderia ajudar a se livrar desse bicho. Outra coisa importante aqui é apontar que o tanto de naftalina que devia ter nas roupas da Helga era ainda maior que o tanto que tinha no suéter que ela fez para a Charlotte, e o cheiro desse repelente era tão forte que até mesmo a Heather achou demais. Dito isso, vale lembrar que a Helga ficou bem, mesmo enquanto todos os exterminadores eram atacados pela aranha, quase como se tivesse algo a protegendo. E como vocês devem saber, a naftalina é usada para repelir vários insetos, como traças por exemplo. Então, apesar de ser um aracnídeo, é possível que a Sting tenha ficado longe dela por conta disso, o que é uma boa notícia, já que a naftalina é bem fácil de comprar. Agora, falando da senhora Helga, com certeza é muito complicado ver uma pessoa que você conhece e ama mudar tão bruscamente. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que existem muitos tipos de demência, como por exemplo a que é relacionada ao Alzheimer, a do frontotemporal, a causada pelo consumo crônico do álcool e a hidrocefalia de pressão normal. E de acordo com os sintomas, a Helga parece estar justamente sofrendo dessa última. Alguns desses sintomas são a perda de equilíbrio, os passos magnéticos, a incontinência urinária, a dificuldade de planejar e organizar ideias, como por exemplo, não se lembrar do que precisa fazer ou do que fez há pouco tempo. Além, é claro, da perda de memória a curto prazo, algo que foi mostrado pela dona Helga. Porém, é óbvio que para ter certeza do quadro clínico, é necessário ver um médico para receber o diagnóstico. No dia seguinte, Charlotte está na mesa com a sua família, quando descobre na internet que aranhas têm sangue azul e podem voar usando sistemas eólicos. Só que como nenhum dos adultos estava prestando atenção nessas informações, ela sai correndo dali chateada por ser ignorada. Aí assim que ela vai embora, Ethan conversa com sua esposa, dizendo que sempre que ele tenta se aproximar da garota, ela foge cortando qualquer tentativa de conexão, algo que ele pensa ser por conta do pai que a abandonou no passado. Só que na opinião de Heather, isso está mais para ciúmes, já que existe um novo bebê na casa. Afinal, ela adora o cara visto que age como ele, e até aprendeu a desenhar só para seguir os seus passos. O único problema é que aparentemente o pai biológico já voltou faz um tempo, e nunca foi visitar a sua filha. Mais tarde, quando estão todos ocupados, Gunther vai até a casa de Helga e começa a gritar desesperadamente. Então, Ethan vai lá checar o que aconteceu, e vê o papagaio da senhora sem vida e sem penas, quase como se fosse um frango assado. Gunther acredita que isso foi feito por ratos, e manda o cara ligar para o Frank, o exterminador. Aí alguns minutos depois, o cara chega ali para ver o que poderia ter finalizado o papagaio. Só que ao contrário do que os moradores esperavam, Frank revela que o que fez aquilo provavelmente era pequeno, já que o pobre pássaro foi atacado por dentro, para ter os seus órgãos derretidos. E o legal é que enquanto Frank investiga de onde o assassino de pássaros pode ter vindo, Ethan pergunta para que serve a arma de pregos que o cara carrega. Aí em resposta, Frank fala que é para proteção, e deixando Ethan confuso, já que ele não sabe do que o cara está se protegendo. Mas para esclarecer as coisas, o exterminador responde que estão em Nova York, então o que mais tem é perigo para se proteger. Nesse momento, Frank percebe que o predador deve estar andando pela ventilação do prédio, e diz que provavelmente precisará detetizar todo o edifício, o que além de demorado, também vai ser caro. Apesar disso, Frank rapidamente começa seu trabalho após dizer que vai achar o responsável e exterminá-lo, uma frase de efeito bem parecida com a do Liam Neeson em Busca Implacável. E para isso, ele joga algumas bombas de fumaça inseticida na tubulação. Bom, no momento em que o Frank chegou no prédio e viu o estado do pássaro, o cara deveria ter parado para pensar um pouco e juntado algumas peças, pois honestamente estava bem na cara que o responsável por esse assassinato de pássaro foi uma aranha. Afinal, a criatura foi derretida por dentro, assim como muitas aranhas costumam fazer. E o predador também passou por entre as barras de um tubo de ventilação, o que seria impossível para qualquer outro animal que pudesse inocular veneno e derreter órgãos. Se o cara tivesse pensado nisso, ele com certeza entenderia que a coisa estava feia e chamaria por ajuda, seja de outros exterminadores ou até mesmo do centro de zoonoses, pois essa aranha com certeza não é normal. Por mais que tenham aranhas que caçam pássaros, geralmente elas estão na floresta
floresta sendo bizarras por lá mesmo, e não dentro de uma casa se movimentando pela tubulação. Pois para caçar pássaros, essas aranhas precisam fazer teias enormes e resistentes para parar o bicho em pleno voo, e depois injetar o veneno, e não quebrar uma gaiola de metal para matar o bicho. Definitivamente, isso deveria chamar a atenção de todo mundo, e o Frank com certeza deveria chamar a ajuda do governo. Afinal, um cara esperto bastante para andar com uma arma de pregos não iria se arriscar a enfrentar um animal desconhecido e perigoso. Já falando em perigoso, é importante falar que essa ação que ele fez em detetizar o prédio sem antes tirar os moradores dos seus apartamentos foi bem arriscada, porque existem sim pesticidas que podem ser prejudiciais para um humano, dependendo da quantidade. Agora, se tratando da Charlotte, bom, é normal que os filhos mais velhos se sintam ameaçados quando uma nova criança chega no pedaço e se torna o centro das atenções, principalmente se o mais velho ainda for uma criança como a Charlotte. Por isso, é importante tentar aliviar esses sentimentos, ao incluir a garota em atividades com seu irmão, não coisas como deixar ela cuidando dele, e sim algo prazeroso e que possa criar uma boa memória, como brincar, tirar fotos para relembrar o momento e etc. Talvez fazendo isso, ela não teria tanta liberdade para ficar passeando pelas tubulações e trazendo animais desconhecidos para dentro de casa. Fica a dica aí se você tem um filho e não quer acordar com um gambá de estimação chamado Totó. Paralelo a isso, Charlotte está em casa vendo vídeos de gatinhos, quando de repente escuta Sting imitando o miado do vídeo de uma maneira bem feia, fazendo ela perceber que a aranha pode imitar qualquer tipo de som, até mesmo assobios de pássaros, o que deixa a menina intrigada para descobrir do que mais essa aranha é capaz. Só que de repente, uma naftalina cai do suéter que a garota ganhou de sua avó e vai parar perto do pote de Sting, fazendo com que o animal grite de dor, indicando que não gosta desse repelente de insetos, o que mostra a sorte que esse alien tem, pois ele foi ser adotado logo por alguém que odeia a naftalina por pensar que causa câncer. Além disso, a menina decide fazer um teste encostando a naftalina na teia da aranha e entende que aquela pequena bolinha tem o poder de derreter a teia do aracnídeo do espaço. Fora isso, ela parece machucar o animal, que consegue até mesmo derrubar o vidro e mostrar que o monstro estava saindo da jaula. Ao mesmo tempo, Frank está detetizando o apartamento de Eric, quando descobre através de uma conversa que o cara usa os peixes para fazer experimentos, na intenção de estudar a capacidade desses animais de regenerar as células betas pancreáticas, o que além de ser engraçado para o Frank, já que esse homem está fazendo o estudo na própria cozinha, também é um pouco assustador. Então ele sai dali e vai até o apartamento da Charlotte para detetizar o quarto da garota. Porém, ela não deixa isso acontecer, visto que a sua aranha Sting não gostaria nem um pouco. E ouvindo isso, Frank fala que é uma péssima ideia ter um aracnídeo como pet, porque eles só sabem comer e matar. Mas embora pense isso, ele ainda pede para ver Sting, o que acaba não sendo uma boa ideia, já que ele se assusta com o tamanho e a agressividade do animal. Só que a pior coisa do seu dia provavelmente foi a conversa final com o Gunther, pois mesmo sabendo que o cara deu um jeito em todo o prédio, ela ainda se recusa a pagar o preço cobrado, fazendo com que o pobre Ethan tenha que lidar com isso. Ok, aqui foi confirmado que a naftalina realmente pode ser a fraqueza número 1 desse alienígena, o que é bem engraçado, já que me lembra bastante dos aliens do filme Sinais, que tinham como fraqueza a água, e vieram para um planeta em que a sua maioria é água. E não, isso não é um spoiler, o filme é de 2002. Agora, voltando a falar da Sting, Charlotte deveria ter percebido que essa situação estava no limite, quando a aranha se mostrou forte o suficiente para derrubar o vidro de cima do móvel. Afinal, se ela fizesse aquilo mais vezes e quebrasse o recipiente, Sting ficaria solta pela casa, podendo atacar qualquer um de surpresa, o que seria péssimo, considerando que ela nem mesmo sabe o quão letal é o seu novo pet. Então assim que viu a força do animal, Charlotte deveria ter avisado seus pais sobre isso, ou simplesmente finalizado a criatura com naftalina. Sem contar que esse bicho já tá passeando por aí à noite, né? Ela só não finalizou ninguém porque não quis, ou porque ainda é muito pequena pra isso. Honestamente, me impressiona que mesmo após ver a reação do Frank ao ver a Sting, ela ainda decida ficar com o aracnídeo. Eu não sei vocês, mas se o inseminador tem medo de algum animal, eu definitivamente não chegaria perto dessa criatura nunca mais. Ao anoitecer, Charlotte alimenta Sting e se deita para dormir. O que ela não sabia é que alguns minutos depois, a aranha ia sair do jarro para caçar a próxima vítima. Enquanto isso, Maria estava dormindo em sua casa após beber todas, quando de repente é acordada por seu cachorrinho, que se alarmou por alguma coisa que estava nos dutos de ventilação. Mas como não sabia disso, a mulher apenas coloca o animal para fora do apartamento e vai até a cozinha beber mais um pouco e se lembrar dos filhos. Isso tudo sem saber que havia uma aranha assassina apenas esperando o momento certo para atacar. E assim que esse momento chega, Sting pula em Maria e a pica no rosto. Depois disso, tudo que a aranha faz é esperar seu veneno fazer efeito para imobilizar a vítima, o que não demora muito, já que rapidamente a mulher cai no banheiro e bate a nuca na banheira. Então, com um banquete servido, Sting entra em sua boca e começa a devorar os órgãos da pobre coitada que ainda estava viva. Na manhã seguinte, Charlotte pensa que precisa dar uma casa maior para Sting, já que a aranha cresceu bastante. Por isso, ela pergunta para seus pais a respeito do Eric, o suposto cientista. E apesar deles dizerem que ela não deveria se aproximar do cara, já que ele é muito estranho, é justamente isso que a garota faz quando vai até lá, falando que quer comprar um dos aquários dele. Assim que a garota entra, Eric pergunta se os pais dela sabem que ela está ali, o que faz a menina ter que mudar de assunto, contando quão diferenciada era a Sting. E para isso, ela mostra que a aranha pode emitir sons, devorar rapidamente uma presa e até mesmo conta que ela cresceu o dobro do tamanho em algumas horas. Isso deixa o Eric completamente pasmo, já que nenhum aracnídeo normal deveria conseguir fazer qualquer uma dessas coisas, principalmente
simplesmente imitar sons e crescer tão rapidamente, visto que é fisicamente impossível. Aí ele fica tão curioso que fala que pode dar um recipiente próprio de graça para Charlotte, desde que ela deixe a Sting com ele por um tempo, para que alguns estudos possam ser feitos a respeito dessa aranha, que pode ser uma nova espécie. Bom, pra falar a verdade, eu quero entender como é que a Sting consegue sair e voltar para o pote de vidro sem que a Charlotte perceba, pois de certa forma, ela terá que usar a mesma força que a garotinha para conseguir fechar a tampa, o que eu imagino ser muito difícil apenas com algumas patas, ao invés de mãos. Agora, se tratando da Maria, bom, não tinha muito que ela pudesse fazer, já que estava completamente bêbada e com sono, mas o que dá pra afirmar é que a Sting é muito inteligente e sabe escolher bem as suas presas, pois ela não apenas escolheu uma mulher sozinha e doidona, como também esperou o momento certo para fazer o ataque. Além, é claro, de deixar o veneno fazer o efeito para depois voltar, ao invés de ir com tudo para cima do humano. Dá até pra dizer que isso são técnicas do que parece ser um assassino profissional com anos de experiência, o que é uma péssima notícia, já que Sting provavelmente consegue entender a linguagem humana e deve estar aprendendo muitas coisas para evoluir. Porém, os barulhos da luta seriam escutados pelos vizinhos, e como todos sabem da história da Maria, isso poderia levantar suspeitas para ligarem para a emergência, afinal ela poderia ter se machucado. Já falando sobre a Charlotte, não dá pra culpá-la por nada disso de fato, afinal ela é apenas uma criança, só que uma coisa que ela deveria manter em mente é o fato de que é necessário ficar muito longe de pessoas estranhas, ainda mais quando ela está em um apartamento ou em um local isolado, onde pode ser facilmente capturada, já que aquele cara é um baita de um esquisito suspeito. Então dá pra dizer com total razão que Charlotte foi extremamente irresponsável ao visitar o Eric, mesmo após os avisos dos seus pais. Só que se ela ainda quisesse fazer isso, ela deveria ter tentado mandar uma mensagem pra ele, ao invés de ir até o seu apartamento, pois vale lembrar que a única coisa pior que um monstro é um humano mal intencionado. A sorte dela é que, apesar de ser estranho, Eric ainda é bem decente. Aliás, ela deveria ter aproveitado que estava falando com um estudante de biologia para entender o máximo que podia a respeito de aranhas. Quem sabe assim ela descobrisse algum padrão importante, ou locais de fragilidade que pudessem ajudar mais pra frente. Porém, já me adiantando um pouco, e usando a velha estratégia aqui do canal, a mesma que usamos no vídeo de infestação, um desodorante e spray com um isqueiro pode fazer milagres aqui, já que pela velocidade que essa aranha está crescendo, com certeza deve ter filhotes a caminho, e nada como fogo para resolver essas coisas. Paralelo a isso, Ethan e Heather estão em casa discutindo a respeito de uma mudança, quando de repente escutam um barulho estranho vindo dos dutos de ar. Então o cara sobe para dar uma olhada, e cai para trás ao ser pego de surpresa pela terrível criatura, que era o cachorrinho da Maria que de alguma forma se enfiou ali. Então o cara pega o animalzinho e vai até o apartamento da sua vizinha para devolvê-lo. O problema é que ela não atende a porta, fazendo com que ele precise abrir para colocar o cachorro lá dentro. Porém, Ethan percebe que algo estava errado e entra para checar, encontrando assim a casa toda manchada de sangue e o corpo destruído da pobre mulher jogada no banheiro. Rapidamente, a polícia e a emergência chegam ali para pegar o corpo e o depoimento do cara. Só que enquanto estava dando sua versão da história, Ethan recebe uma ligação de Eric, dizendo que era um assunto urgente a respeito de Charlotte. Por isso, o cara vai até o apartamento do cientista e descobre que sua filha estava mantendo uma aranha desconhecida e assassina presa em um recipiente de vidro. Eric explica nunca ter visto aquela espécie, e ela é tão estranha que pode ser o caso de precisar chamar o centro de controle de animais, mostrando que aquela aranha enorme era muito perigosa. Sabendo disso, Eric volta para o seu lar e confronta Charlotte na frente de Heather, perguntando quando a menina ia falar a respeito da aranha gigante e venenosa que ela estava escondendo, dizendo que pelo menos isso ia ter um fim, já que Eric iria entregar a aranha para o centro de zoonoses. A garota até tenta ir lá falar com o cientista, porém ele não abre a porta. Então ela volta para casa e discute com seus pais, e a discussão da família vai longe, passando por tópicos extremamente sensíveis, que vão além de apenas se desfazer da aranha, já que Ethan até mesmo revela que o pai da garota mora perto deles e nunca quis visitá-la, fazendo com que a menina fique triste e em pânico com a dolorosa verdade, pois ela pensava que seu pai nunca a visitou porque morava na Tailândia. E como seu marido falou mais do que devia, Heather também sai dali irritada e decepcionada. Bom, o Ethan conseguiu ser idiota 2 vezes aqui. A primeira foi metendo sua cara na tubulação do prédio, mesmo sabendo que poderia haver algo ali para causar um barulho alto como aquele, porque se não fosse o cachorro, ele provavelmente daria de cara com um gambá, guaxinim ou um rato, animais que podem e provavelmente vão transmitir doenças através da sua mordida. Então se o cara tivesse sido carimbado por um rato de esgoto ao colocar o seu rosto ali, ele estaria muito ferrado, já que teria quase um gabarito de doenças. Agora falando sobre a segunda idiotice, essa foi a forma com que ele lidou com a descoberta de Sting. Bom, ao invés de confrontar a Charlotte como se ela fosse uma criminosa, o cara deveria ter abordado sua esposa primeiro e contado da situação. Depois, os dois poderiam pegar o pote da Sting e se reunir com a Charlotte, afinal, ela ainda era uma criança, e não adiantaria de nada brigar com ela dessa forma. E agora ele conseguiu magoar a Charlotte e o pior de tudo, ele magoou a própria esposa. Em uma conversa tranquila, eles poderiam agir com calma ao invés de culpar a garota por trazer algo mortal pra casa, mostrando como poderia ser perigoso ter algo tão venenoso ali dentro, já que a aranha poderia escapar e dar um fim ao Liam. Pois vale lembrar que ao contrário dos outros, o recém-nascido não teria como falar que foi picado por uma aranha, e talvez nem desse tempo de ser percebido que algo estava errado. Além disso, os pais conseguiriam até mesmo amenizar a reação da garota, ao falar que ela poderia ficar com Sting, desde que fosse comprovado que a aranha não é venenosa. Dessa forma, a menina não seria espantada pelos
adultos, e a Sting teria um destino bem definido. Mas mais idiota que o Ethan é esse policial, que viu a mulher completamente desfigurada por alguma substância e achou que foi o Ethan que fez aquilo, sem suspeitar que poderia ter sido o veneno de um animal. Sem contar que a perícia vai indicar que ela foi dissolvida de dentro pra fora, e a menos que o cara fosse um tipo de serial killer bizarro, ele não seria o culpado, ainda mais levando em conta que o ataque foi no prédio do cara, e seria no mínimo estúpido finalizar alguém ao lado da sua casa. Paralelo a isso, Eric está em sua casa fazendo experimentos com Sting e dando grandes animais para fazer a aranha crescer cada vez mais, o que logo vai se provar ser uma estupidez sem tamanho e o maior arrependimento desse cara. O problema é que ela acabou crescendo mais do que ele esperava. Aí assim que anoitece, o cara vai dormir e Sting quebra o aquário em que estava presa e vai caçar sua próxima vítima. Mas sem ter noção de nada disso, os moradores do prédio estavam vivendo normalmente, enquanto são atormentados pela Gunther, já que ela é expulsa do apartamento de Helga por ser muito insensível e vai até o porão falar mal do Ethan, que estava descontando sua raiva no pobre aquecedora. E além de demitir o cara, a mulher também diz que apesar dele ser um cara bom, ele é fraco e irá embora quando as coisas complicarem. Após isso, Gunther percebe que sua gata sumiu e vai procurá-la pelo prédio, até que chega em um duto de ventilação aberto, de onde alguns miados estão saindo. O único problema é que quando ela vai pegar o bichano, a Sting ataca de surpresa e pega a velha. No dia seguinte, Ethan acaba perdendo uma vaga de emprego importante que ele sonhava há tanto tempo. E isso é a gota d'água pro cara perder a paciência, ao perceber que todos estão agindo como se tudo estivesse bem, sem que isso seja verdade. E aí ele soca a televisão da sala, fazendo com que Heather mande a Charlotte ir para o quarto com o Liam. Isso sem perceber que Sting estava logo acima dela. Assim que a menina sai da sala, a mulher fala para seu marido que ele deveria começar a se controlar e procurar ajuda, pois isso que ele está fazendo só piora as coisas dentro da família. Só que antes que a conversa continue, Sting aparece ali e ataca os dois sem dar chance de defesa. E o pior é que a Charlotte não escuta nada, já que está de fone. Na verdade, ela está tão concentrada no celular que vai até a cozinha, pega algo pro cachorro comer e volta pro quarto sem ver o Ethan sendo arrastado pelo apartamento. Porém, ela percebe que tem algo errado ao ver o quão agitado o cachorrinho estava. Por isso, ela vai até a sala e não encontra nada além do duto de ar aberto, já que a essa altura, Sting tinha levado os dois adultos para sua toca. Para piorar a situação, a Charlotte está trancada em casa sem sinal de celular e Wi-Fi, talvez por conta daquela nevasca, quando de repente ela escuta algo se movendo na tubulação. Aí, entendendo que Sting estava chegando, ela usa um móvel para tapar o buraco. No entanto, isso não impede a aranha, que entra por outro lugar e sequestra o pequeno Liam. Mas apesar de estar desesperada, Charlotte rapidamente coloca sua cabeça no lugar e decide que irá resgatar a sua família. Por isso, ela dilui muita naftalina em água e coloca essa munição em uma arma d'água, já que a aranha odeia esse repelente. Bom, o maior erro aqui com certeza foi o do Eric, pois ele sabia que a aranha era perigosa e ainda continuou a alimentando como se quisesse criar um próprio mutante. O único problema é que essa aranha não poderia ficar sob controle de ninguém, e é claro que não tinha como ele saber que a Sting ficaria tão grande e forte. Porém, como um cientista, ele deveria estar preparado para o pior. Por isso, seria interessante ter colocado o animal em um local bem mais seguro, como por exemplo um aquário de vidro temperado, ou uma pequena jaula que fosse do seu tamanho. Porém, deu pra ver que choques podem desestabilizar a Sting, ou até mesmo incapacitá-la dependendo da intensidade. Agora, falando das preparações da Charlotte, com certeza a ideia de diluir naftalina em água para usar como munição foi boa. Porém, como o prédio tem um sistema de sprinklers de emergência, talvez seja interessante ela procurar o máximo de naftalina possível pelo prédio e levar todos os repelentes até a caixa d'água dos sprinklers, já que geralmente esse sistema tem seu próprio suprimento de água para que nunca falte. Aí era só ela jogar as naftalinas na água, esperar alguns minutos e ativar os sprinklers. Isso faria com que a munição fosse lançada por todo o prédio, destruindo as teias de aranha e até mesmo causando um grande dano a Sting, ou até mesmo a finalizando. Porém, também é importante dizer que dependendo da caixa d'água, é melhor jamais se aproximar sozinho, pois tem umas enormes que podem te matar caso você caia lá dentro. Além disso, como já foi visto anteriormente, dá pra saber que o Ethan gosta bastante de tomar algumas pingas. Sendo assim, a Charlotte poderia ir além de usar naftalina para atacar a Sting e tentar criar alguns coquetéis molotovs com essas garrafas de bebida alcoólica. Afinal, pelo que foi apresentado até agora, dá pra dizer que apesar de ser um ser alienígena, Sting ainda é uma forma de vida orgânica padrão, o que significa que o fogo pode causar muito sofrimento, ou talvez até finalizá-la. Aliás, vale lembrar que é possível ligar ou mandar mensagens para emergência mesmo sem sinal. Então, pra falar a verdade, a Charlotte foi muito impulsiva em não pensar direito sobre as suas opções. E sim, eu sei que ela é uma pré-adolescente, mas deu pra notar que a garota é bastante inteligente durante todo o filme, então não seria muito difícil ela ter alguma dessas ideias. Com a sua arma em mãos, Charlotte entra nos tubos e começa sua jornada para ir até a toca da Sting, o que não é muito agradável, já que além de ser apertado, ela também encontra algumas vítimas da aranha pelo caminho, como por exemplo o pobre gato que foi finalizado, e o Eric que apesar de ainda estar vivo, foi pendurado no teto. Após ver essas coisas terríveis, a garota vai conferir como sua avó estava, descobrindo que ela continuava bem porque suas roupas tinham um cheiro muito forte de naftalina. E aproveitando que estava ali, Charlotte decide fazer mais munição de naftalina diluída, e eu pegaria mais uma caixa só para garantir, e ter algo para jogar na aranha se necessário.
necessário. Então ela se despede da sua vozinha, toma um banho na água de naftalina e vai atrás de seus familiares, conseguindo encontrar o Ethan facilmente, já que ele estava em um tubo perto dela. Mas como estava em um local vertical, ela avisa que ele precisará se segurar assim que as teias fossem destruídas. E o plano deles até dá certo, e Ethan consegue se segurar nas tubulações. Porém, eles tomam um susto quando a Sting aparece ali do nada e cai em prédio abaixo através do sistema de ar. Por sorte, nada demais acontece, já que o lixo amortece a queda. O problema é que a Charlotte ficou inconsciente e não conseguia se defender da aranha que se aproximava dela. Porém, nesse momento, Ethan pega um frasco de água de naftalina e joga na criatura, descontando toda sua raiva para espantar o monstro. Depois disso, ele leva a Charlotte para um local mais seguro e a acalma, dizendo que tudo ficaria bem, já que a garota estava se culpando por esse pesadelo. Agora, é importante falar que enquanto essa bagunça acontecia, Frank tinha sido chamado por Helga e já estava no prédio, igual lá no início. Só que após ser puxado para dentro da tubulação, ele não foi finalizado. Na verdade, o cara caiu até o porão do edifício, onde ele deu de cara com Ethan e a Charlotte. Mas esse coitado está tão puto da vida que ele xinga todo mundo, enquanto fala que quer vazar dali. O que infelizmente não dá certo, já que o portão está trancado. Isso deixa o Frank ainda mais estressado e faz ele ir para cima do zelador, mandando que ele entregue a chave. E é nesse momento que o Ethan diz que o exterminador deveria tomar cuidado para não derramar a água com naftalina que está em suas mãos, pois essa é a única coisa que destrói as teias e machuca a Sting, que é quem está por trás de todo esse terror. E ouvindo isso, o cara pega a água e derrama um pouco em sua roupa, antes que o Ethan a pegue de volta. Ok, antes de tudo, é bom dizer que não dá pra culpar o Frank em ficar puto da cara com tudo que está acontecendo, pois tecnicamente ele tinha avisado Charlotte lá atrás que ela não deveria estar criando uma aranha em casa. Só que ao invés de se desesperar para sair dali, ele deveria saber que suas chances seriam bem melhores em um 3 contra 1. Ainda mais levando em conta que Charlotte tinha um recipiente de naftalina diluída e ele tinha uma arma de pregos. Essas duas coisas juntas com certeza seriam bastante para manter a aranha o mais longe possível. Ainda mais se ele banhasse seus pregos na água, já que assim daria o dobro de dano. Agora falando sobre Charlotte e Ethan, nenhum dos dois deveria ter baixado a guarda enquanto estavam nas tubulações. Afinal, aquele local é perfeito para Sting se mover livremente. Então ao invés de perderem tempo conversando, os dois deveriam ter saído rapidamente de lá para ir atrás do resto da família, já que independente dos barulhos que escutassem lá dentro, não faria sentido ficar ali, já que eles não poderiam se mover mais rápido do que o alien. Aliás, vale falar o quão impressionante é o fato de Ethan ainda estar vivo, e bem, pois vale lembrar que o veneno da Sting é super mortal e paralisante. Fora que se fosse seguir o padrão de um ataque de aranha, seus órgãos já deveriam ter virado um baita ensopado. Pelo menos não é isso que acontece aqui, né? Ah, e antes que eu esqueça, a Charlotte deveria ter anotado nos papéis onde tinha o nome da Helga para ela chamar a polícia, pois isso ajudaria bastante o pessoal. O problema é que de repente, Sting aparece para pegar mais umas vítimas, deixando o Frank apavorado e fazendo ele tirar pregos para todos os lados, sendo que alguns desses tiros pegam nos sprinklers, que rapidamente fazem chover ali. O que é uma má notícia, já que essa água está tirando o cheiro de naftalina da roupa de Charlotte. E além disso, Sting consegue capturar e finalizar Frank facilmente, deixando os dois restantes sem muitas opções, fora entrar no compactador de lixo para ver se conseguem se proteger. Porém, a sorte estava do lado deles pelo menos um pouco, já que lá dentro eles encontram Heather e Leon presos por teias que rapidamente são tiradas com a água de naftalina, proporcionando um reencontro dessa bela família, que estava literalmente por um fio. Sem trocadilhos, é claro. Pena que esse momento é interrompido quando a Sting aparece ali para acabar com eles. E vendo isso, Ethan tenta fechar o compactador para esmagar a aranha, o que não dá certo, já que a tomada não estava encaixada. Aí enquanto Charlotte usa uma placa de metal para impedir a Sting de se aproximar, ele derruba um dos painéis laterais da máquina e religa a energia, o que infelizmente faz ele cair duro no chão após tomar um choque. A parte boa é que isso fez a máquina voltar a funcionar, dando a oportunidade para Charlotte acionar o botão e esmagar a aranha gigante espacial assassina monstruosa. Aí com isso feito, Charlotte pega seu irmão no colo, para que Heather possa trazer o Ethan de volta à vida, o que felizmente dá certo, já que o cara realmente merecia uma segunda chance com a sua bela família. O único problema de tudo isso é que ninguém sabia que bem perto deles, em um local escondido, haviam dezenas de ovos da Sting. Bom, eu nem preciso falar que esse prédio precisa pegar fogo, né? Tô brincando, galera, mas é ótimo que tenha tudo dado certo no final. Porém, a família deveria saber que por ter lidado com uma aranha gigante que se alimentou muito bem nos últimos dias, ela provavelmente deixou muitos ovos para trás. Então eu espero de verdade que os três tenham feito uma geral no edifício, fora que os policiais e cientistas também devem ter feito uma limpa no local, após saberem que tinha uma aranha gigante e assassina que finalizou várias pessoas. Sendo assim, é difícil dizer se terá ou não o Sting 2. Bom, pelo menos não deveria ser possível, né? Mas com certeza vai ter um incompetente fazendo cagada pro filme 2 existir. Fala galera, isso foi como derrotar Sting, Aranha Assassina. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se um ente querido seu fosse finalizado por uma seita religiosa maluca, o que você faria? Quer saber o que o Nicolas Cage vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se do conselho do Frank, não tenha nenhum pet com mais de 4 patas.